Como é possível que até dia 12 os funcionários públicos ficam sem salário? Existem outras coisas que não vou falar agora. Depois vou abrir a linha, vou receber contributos de muitos de vocês. É possível que não há dinheiro para pagar a função pública e tem que se esperar até dia 12. Vamos ouvir a explicação do diretor nacional do Tesouro Nacional. Nem sequer foi a ministra para vir explicar isso. Se fossem outros assuntos, a ministra já iria aqui aparecer, mas como este é um assunto altamente tão grave, a ministra das Finanças perde cara, não quer dar cara, não quer dar saliva, não é? E se esconde atrás do diretor nacional, da responsabilidade do diretor nacional. Tudo bem, é o departamento, não é é o departamento do Tesouro Nacional que trata disso, mas a responsável das finanças é a ministra. Este é um caso que meteu, não é, em stand-by todos os funcionários públicos. Todos os funcionários públicos. Então, tinha que ser a ministra a vir falar. É por isso que eu disse antes que eh, não podemos aceitar que quem governa se tenha postura ou tenha comportamento e se acha que é o dono dos angolanos, é o patrão dos angolanos. Não, não. É uma responsabilidade que eles têm e eles devem. Quem paga estes senhores é o Estado, são os angolanos. Eles estão ali para regular e governar o bem da coletividade. Em outros países, esta ministra, por causa desta falha, ela e a sua equipa toda do ministério tinham que se demitir. Tinha que se demitir. Não há razões, não há desculpa. E o presidente da República tinha que apertar. O presidente não tem sequer que proteger o seu ministro, porque isso agrava na eficiência do governo do presidente da República. É o presidente da República que tem que se chatear imediatamente com o ministro. Por que aconteceu aquilo? Tirar o sossego e a tranquilidade, o bem-estar das famílias, das empresas, empresas do Estado. E as empresas do Estado têm compromissos com empresas privadas. Portanto, é todo um circuito financeiro de todo um país que perde durante quantos dias? Portanto, geralmente paga-se nos dias 25 de cada mês. Portanto, do dia 25 ao dia 12, quantos dias se passam? Portanto, são 10 dias mais 7 dias. Portanto, 10 mais 7 são 17 dias. 17 dias. Imaginem na Bolsa de Valor, por dia, quanto é que produz? Angola, por dia, quanto é que produz? Então, quanto dinheiro se perdeu nesses 17 dias? Ou está-se a perder? Porque hoje ainda estamos, hoje é dia 2. Portanto, tem que se esperar mais, quando a ministra comunicou, tem que se esperar mais 10 dias. Em todo caso, existem unidades orçamentais do Estado que só vão receber salário no dia 12 deste mês. E que é grave. É grave. Aquelas transações, os bancos ganham, os taxistas ganham, não é? Os processadores e tal ganham. Portanto, é uma dívida que o Estado foi acumular. Só que o Estado acumular essa dívida, será que o Estado vai pagar, vai cumprir com os seus com as suas obrigações? Geralmente tem que cumprir. Mas, agora, vamos tirar cavalinho da chuva. Quando eu disse que existem mujimbos que estão a passar aí nas redes sociais, tem um áudio que me foi transmitido de um dito professor doutor Kimbangula Suzano, não é? Pertence a um dos comitês de especialidades do partido do MPLA e é professor consultor aí de certas universidades em Angola.
Vamos ouvir o que é que ele diz e depois vou-vos pedir para escutarem as argumentações, os esclarecimentos do diretor nacional do Tesouro Nacional, que é o senhor Marlon Lima, que também tem um sotaque santomense, não é? Eu penso que aquele não é angolano de gema, foi importado de Santo Tomé ou pelos cambalachos, aí ganhou a nacionalidade e está a ganhar bom dinheiro e está lá. Bom, também, em termos da legislação angolana, um estrangeiro pode assumir aquela função. Vamos então a este material digital que estamos aqui e que temos aqui no estúdio, começando então com o contributo do professor Dr. Kimbangula Suzano. Obrigado por me terem chamado a comentar. Fruto da investigação que fazemos aqui na Faculdade de Economia e analisando a performance deste governo, desta governação, liderados por Sua Excelência Presidente da República, General João Lourenço, general e, para além disso, também licenciado em História, com distinção numa academia de renome das melhores do mundo da Rússia, dizer que essa medida de atrasar os salários é uma medida estratégica, que revela a sua visão abrangente no sentido de que, ao atrasar os salários da função pública, vai concomitantemente reduzir os gastos das famílias. Ou seja, não havendo dinheiro, as famílias não o gastam. Está a ver? Induzindo assim a uma poupança estratégica para que, no momento em que os mesmos salários sejam disponibilizados, as famílias possam tomar decisões mais conscientes. Ou seja, como um pai, como um líder, como um homem de família, como um homem com um grande coração, Sua Excelência General João Lourenço, licenciado em História, o nosso líder, o Presidente da República, o líder de todos os angolanos, faz com que as famílias tenham tempo para refletir de que melhor maneira gastarão as suas poupanças. Ou seja, já que o povo angolano é um povo com muito poucos hábitos de poupança, o líder, de uma maneira pedagógica, incute esses hábitos de poupança na população. Digo e repito, essa medida do atraso dos salários é com certeza uma parte da visão estratégica e exemplar com que o nosso país tem sido liderado. Tenho dito. Muito obrigado. Tem dito, muito obrigado. Eu gostaria de ouvir o parecer de muitos de vocês. O que este senhor acabou de dizer. Portanto, o atraso dos salários é uma estratégia inteligente do chefe do governo, Sua Excelência, o Presidente da República, o historiador, doutor historiador, João Manuel Gonçalves Lourenço. Portanto, são louvores que este professor de economia, não é, dá ao Presidente da República. E isto foi o Presidente que ativou essa estratégia. 17 dias de atraso para a entrega dos salários, para que as famílias se contenham um pouco para não gastar. O prejuízo que criou na produção de lucros das empresas, dos atores econômicos e por aí fora. Portanto, o presidente foi prejudicar a economia nacional por causa dos funcionários do Estado para pouparem. E este senhor, ele trata as famílias, aqueles funcionários, aquele grupo de cidadãos que trabalham para o Estado. E ele não está a ver os privados. Estes são os professores de economia que nós temos. Que estratégia de economia política, que estratégia de microeconomia, que estratégia de macroeconomia. Louvores ao doutor professor Kimbangula Suzano. E atenção, aqui nós vimos aqui um comportamento, não é, de bajulação,
quando se fala da bajulação, isso é uma bajulação científica. Mas eu tenho boa novidade para o senhor Kimbangula Suzano. Antes de ouvirmos o diretor nacional, vamos ouvir um dos senhores que pretende candidatar-se a presidente do MPLA e que quer mudar a história e os comportamentos do partido MPLA. E este senhor é contra a bajulação. Vamos ouvir o que ele diz. Preste atenção naquilo que ele diz. Temos aqui já dois campos. As pessoas de alta confiança de José Eduardo Santos e as pessoas de alta confiança de João Lourenço. Eu não fui pessoa de alta confiança de José Eduardo Santos. Não sou pessoa de alta confiança de João Lourenço. Nunca me indicou para nenhum cargo, nunca respondeu a cartas minhas. Portanto, não sou uma pessoa de alta confiança de João Lourenço. Portanto, eu estou em melhores condições para unir o partido. Eu estou, digamos assim, numa posição de neutralidade em relação àquilo que seria, eventualmente, um culto à personalidade. Eu classifico a bajulação como aquilo que eu chamaria da corrupção moral, corromper o líder. Há pessoas que aproveitaram-se desse expediente da bajulação para se enriquecer. Portanto, a bajulação é um mal, digamos que muito vergonhoso. A bajulação é um mal muito vergonhoso. Bravo, professor Antônio Venâncio. Os bajuladores não têm vergonha na cara. Disse também o professor, um dia vamos fazer esse talho, no esse corte para publicar aí. Os bajuladores não têm vergonha na cara. Aquilo é uma bajulação. Como é possível? Como é possível? Como é possível? Agora, com o vosso ensejo, eu quero colocar aqui a resposta, o esclarecimento do diretor nacional do Tesouro. O que é que ele diz? Entrevistado pela TPA. Angola está a registrar nesta altura um atraso salarial no pagamento dos salários da função pública relativamente ao mês de julho. Aqui no estúdio está o Sr. Marlon Lima, Diretor Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, com quem nós vamos conversar a seguir e tentar perceber o que é que se passa. Muito boa noite, bem-vindo. Pergunto-lhe para já, quais foram os principais fatores que causaram este atraso salarial na função pública? Boa noite, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, caros telespectadores. Primeiro, esclarecer aquilo que as pessoas dizem que é o atraso, né? Nós temos um horizonte temporal que é aquilo que é o pagamento da folha salarial do Estado, é pago até o último dia útil do mês. Portanto, não se pode considerar atraso? As pessoas começam a dizer atraso quando ainda nós estamos em tempo útil daquilo que é o pagamento de salário, né? Por causa também daquilo que é o período que vem desde o passado, daquilo que foram como era realizado o pagamento. Ponto de referência que, conforme já veiculamos algumas vezes, nós temos hoje um desfazamento acentuado naquilo que é as receitas que nós recebemos versus aquilo que são os compromissos que nós temos, que em Kwanzas batem diretamente com duas linhas que são diretas, que é aquilo que é o serviço da dívida interna e que é com a folha salarial. O que nós hoje temos e que efetivamente constrange aquilo que é a execução salarial está relacionado com os picos que nós temos acentuados do serviço da dívida que batem na calendarização daquilo que é o pagamento da folha salarial que é feito até o último dia útil do mês. Essa, na essência, que tem sido muito aquilo que é o atraso tem se registrado, na medida em que aquilo que são os fundos que nós canalizamos e essas receitas que têm desfazamento, quando elas efetivamente vão se materializando, elas têm a primeira indicação e a primeira linha de cobertura daquilo que é o serviço da dívida que o Estado tem, né? Portanto, essas são as causas. Essas são as causas principais. Deste desfazamento que há temporal em relação ao pagamento dos salários de função pública. E que medidas imediatas é que estão a ser tomadas para corrigir esta situação e serem pagos os salários? Sim, nós estamos hoje já a execução da folha salarial a cerca de 60% e as medidas que nós temos estado a aplicar, que já vêm de referência de alguns meses atrás, fazer uma gestão direta e muito mais ativa daquilo que é o
o nosso processo de dívida e também aquilo que depois recai no próprio âmbito de gestão da tesouraria. Isso para que num futuro próximo e nos próximos meses, conforme temos estado a trabalhar nos últimos tempos, vamos corrigindo esse desfazamento e estando mais dentro daquilo que é o período útil que é a referência, que as regras de execução dita que é até o último dia útil do mês em causa que faz referência. Para além destas questões que referiu no início da sua abordagem, que desafios específicos é que podem motivar um atraso no pagamento salarial de função pública? Hoje, para além deste que é aquele que nós temos, que é o desfazamento, nós temos estado a trabalhar ativamente com aquilo que são os setores da função pública. Nós temos um período de calendarização até de geração das despesas em sistema. E em períodos há aquele que é o momento em que nós esperamos já ter toda a folha processada a nível do SIGF, que é o nosso Sistema Financeiro de Gestão Financeira do Estado, para executar os pagamentos. Muitas das vezes não temos atempadamente as folhas e é feita uma gestão ativa daquilo que é a ação do Ministério das Finanças com os setores do Estado, os diferentes órgãos ministeriais e órgãos do governo, para apoiar naquilo que é o processamento, para que nós, de forma mais linear, consigamos estar dentro e cumprir aquilo que é o nosso compromisso com o pagamento. E como é que o Ministério... Portanto, esta é a primeira parte. O senhor está-se a explicar, muita tecnicidade, muito bilingue e tal. Este é o país que temos. A senhora jornalista está mesmo a apertar. Aí não houve combina. Mas o jovem, tecnicamente, está a dar suas respostas, mas dando resposta em linguagem técnica, sabendo que está a falar para um público vasto. Pessoas que não entendem de terminologias técnicas, e estás a falar na televisão pública, estás a falar para os trabalhadores. Então, aquele funcionário do Ministério, das Obras Públicas, que está no setor lá da armazenagem e tal, como é que ele vai entender isto? E ele está ali, quer saber, mas por que não me pagaram o meu salário? Agora tu vens e explicas desta forma. Tem que buscar dicionário econômico, dicionário de terminologias. Ok? Vamos para a segunda parte desta entrevista. E como é que o Ministério das Finanças pretende... Antes de ir, eu queria perguntar a todos vocês, quantos de vocês entenderam na primeira resposta que ele deu, o porquê que os salários estão em atraso? Ele falou de vazamento de salários, vazamento de finanças, significa dizer que existe déficit, não existe dinheiro no cofre para pagar. E depois trouxe uma outra argumentação que está no período, está ainda em tempo, estamos a elaborar os salários, as folhas de salário, já estamos a 60% das folhas de salário elaborados, faltam 40%. Mas o porquê que atrasou? Olha, em países ou em empresas eficientes, o que é que eles fazem? Estamos no mês de agosto. O salário de setembro, eu abro já a elaboração das folhas de salário este mês de agosto. Até no final de agosto, eu tenho que ter já pronta as folhas de salário definidos para o dinheiro que vai ser pago no fim do mês de outubro. Aliás, no fim do mês, não no fim do mês de outubro, no fim do mês de setembro. Até dia 30 de agosto, eu tenho que ter as folhas já prontas que vão ser pagas no fim de setembro. Okay? O salário que eu tenho que pagar no fim de agosto, que as pessoas vão utilizar para fazer os seus compromissos, cumprir os seus compromissos do mês de setembro, que eu vou pagar no fim de agosto para a pessoa utilizar este dinheiro no mês de setembro.
aquela folha de salário eu tenho que dar acabamento no fim do mês dia que acabou, de julho. Aqui funciona assim. Não é o dinheiro que eu vou pagar para o funcionário receber o salário dele no mês de agosto, que é este mês. Eu ainda estou a elaborar as folhas de salário, de pagamento de salário, até ao início desta semana. Não. E tem que ter um dia determinado, que no dia X, todo funcionário público tem que, na conta dele tem que cair. Quantos bancos temos em Angola? Então, este senhor recebe que salário? A ministra recebe que salário? Eles têm benefits. Não é? Os técnicos aí que elaboram os folhas de salário, não fazer o quê? Quantas horas por dia eles trabalham? Então, até a lei, este é um problema que tem que ser debatido na Assembleia, no Parlamento. Já a Comissão Econômica, ou sei lá como é que chama lá da tesouraria no Parlamento, tinha que debater isto. E automaticamente mudar já a lei. A lei tem que dizer que as folhas de salário do mês sucessivo, a folha de salário tem que ser, a folha de salário, por exemplo, deste mês, tem que ser elaborado dois meses antes. Quer dizer, o que vai ser pago em agosto tinha que ser feito, ok, até dia 30 de junho, para te dar amplo respiro, começar já a preparar o salário de setembro. Quer dizer, o mês de julho tinha que estar a preparar o salário de setembro. O mês de agosto que começamos tem que começar a preparar o salário de outubro. Não nos venham com essas cantigas. E o senhor professor de economia nos vem com aquela cantiga lá. Viram que é? Temos que começar a desmascarar essa gente. Métodos ineficientes. Houve o Paulo Pereira que disse para os contratos. Não é o Paulo Pereira. Tem um outro irmão que escreveu que existe dinheiro para os contratos de simplificação. Não é simples, está aqui. O senhor Lucoque Emanuel. O senhor Lucoque Emanuel diz: se há dinheiro para contratação simplificada das empresas dos amigos, como não há dinheiro para se pagar os salários da função pública, onde está o dinheiro do erário público? Portanto, estão a ver que brincadeira está aí. Que brincadeira está aí. Isto é brincadeira. Bilingue com bilingue, bilingue com bilingue, bilingue é bilingue. Estão a bilingar sempre os angolanos. E os senhores dos CAP, que têm lá os chefes do CAP deles, são estes que ficam a falar assim. Imaginem quanta baboseira se diz desses CAPs para depois virem aqui em público dizer blá, 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 blá. Existiam outros assuntos que não vou trazer aqui. Vamos na segunda parte do comentário da resposta do senhor técnico. E como é que o Ministério das Finanças pretende garantir que situações dessas não voltam a ocorrer? Vai passar essencialmente por essa gestão da dívida que fiz referência, que é nós conseguimos efetualmente naquilo que é a gestão recalendarizar, posso assim dizer, e desagregar aquilo que são os picos em que batem nesses períodos em que nós temos essa calendarização, né? Isso é um desafio e é um exercício que é feito diariamente e continuamente com o esforço daquilo que é a nossa unidade de gestão da dívida pública e sempre alinhado daquilo que são as boas regras que o Ministério das Finanças decorre, fruto também daquilo que são as linhas orientadoras da equipe económica. Como é que o Ministério das Finanças está a trabalhar no sentido de garantir a confiança da massa trabalhadora em relação ao pagamento em tempo certo dos seus salários? Eu podia fazer essa referência e olhando para aquilo que é o passado, não é? E como fiz referência ao início da nossa conversa,
O que nós temos hoje é as pessoas dizerem que está em atraso porque não tem ocorrido efetivamente como ocorria no passado, que eram nos dias de 25, 27, 28 e não efetivamente até o último dia útil do mês. Começava às vezes até o dia 22, dia 23. Aquilo que é a comunicação que nós hoje podemos passar e com segurança é que esse exercício que nós vamos fazendo naquilo que é a gestão da dívida e o próprio exercício que nós fazemos também em corrigir aquilo que é o desfazamento da receita, que é um esforço contínuo, é para garantir que nós consigamos ter, dentro daquilo que é o período, voltarmos a esse horizonte, que era o pagamento dentro desse período, né? Que são esses dias mais perto do final do mês, mas não tão em cima daquilo que é o último dia útil, vamos dizer dia 30, dia 31. Trabalhar nesse exercício de corrigir esse desfazamento e nessa gestão da dívida para que nos permita voltar àquilo que no passado foi o que era considerado um ótimo, não é? Era melhor, não é? E existe algum plano de comunicação para manter os funcionários informados sobre a resolução de atrasos ou futuras medidas preventivas? Sim, nós temos estado junto daquele que é o nosso gabinete de comunicação institucional, vamos fazendo aqueles que são os comunicados institucionais que o Ministério das Finanças faz. Temos agora, face a esse veículo, e saem muitas comunicações, e aproveitando antes de entrar direto para essa sua questão, dizer que honestamente aquilo que são as informações que têm sido veiculadas nos últimos tempos, elas não são verdade, que referem que aquele que foi o PAN, vamos assim dizer, que teve nos servidores da Microsoft, afetou aquilo que são os sistemas do Estado, eles não estão relacionados. Não há relação nenhuma. Honestamente, não há nenhuma relação e são as coisas que as redes sociais têm, que trazem coisas boas e também trazem coisas que nem sempre são verídicas, e uma delas é essa. Portanto, as redes sociais trazem coisas boas e não boas. Isso é verdade. Nem tudo que é comunicado, que é trazido nas redes sociais edifica, nem tudo são informações fidedignas, isto é bom dizer. Menos mal, nós aqui muitas vezes trazemos comentários daquilo que acontece e uma vez ou outra a gente traz notícia de primeira hora. E penso que o BNA já está isento de falsas notícias. Bom, não posso dizer que aqui também não passam às vezes comentários que não condizem com a verdade. Já aconteceu, os convidados trouxeram comentários que não dizem com a verdade. Aqui tem um problema de desfazamento, não é? Desfazamento de receitas. Desfazamento de receitas significa dizer déficit. E ele falou muito bem, dívida, não é? O déficit, quer dizer, não tem dinheiro suficiente para pagar salário. E eles estão a dar ali um compasso. E aquele senhor, professor, diz que não, é a estratégia do senhor presidente para que as famílias poupem os dinheiros deles para não gastarem rápido. Bem, durante esses dias, sabes quantos quilapes as famílias estão a fazer? Já tinham quilapes do mês passado. Agora, como o salário não entrou, os miúdos em casa não têm para comer, a mamãe ou o papá foram fazer novamente quilape. E o quilape que já estava ali redopiou, não é? Duplicou. Mas aquele professor tinha que ser expulso daquela universidade onde ele é colaborador. E daquele comitê de especialidade também tinha que ser suspenso para rever as suas teorias. O senhor aqui está a dar as suas respostas. Vamos na terceira parte da sua resposta. A gestão financeira do Estado não foi afetado por esse constrangimento que teve nos sistemas da Microsoft. Passando para aquilo que referenciou, nós temos feito algumas comunicações pontuais quando têm saído essas notícias e prevemos ir fazendo com mais
de forma mais premente, né, vamos assim dizer, principalmente quando nós estivemos muito perto daquilo que é o final do mês e temos a folha em execução, como hoje temos em cerca de 70%, que é para deixar já as pessoas preparadas que este mês nós vamos ter, eventualmente, não até o último dia útil, mas podemos ir até o dia 1, ao dia 2, que é o que nós estamos a fazer agora, aquilo que é o restante 30% que nós temos por executar da folha salarial. Algumas pessoas já vão receber amanhã de manhã, outros vão receber ao final do dia, outros vão receber no final de semana e, eventualmente, aquilo que é a última parcela receba até na segunda-feira. Mas em situações do género, há algum suporte que é oferecido aos funcionários que estejam nesta situação ou não? Quando diz suporte, como é que... Não sei de que forma é que esses funcionários, não sei, as empresas, as instituições, já há alguma medida que ajuda a atenuar este período de espera dos salários? Em face daquilo que é a própria atuação do Ministério das Finanças, eu digo não, mas cada setor tem aquilo que é, principalmente aqueles que geram as suas próprias receitas, eles façam aquilo que são as regras de execução, eles têm políticas que podem adotar internas que corrijam esse desfazamento que nós temos, né, naquilo que é a espera e o pagamento efetivo da folha salarial. O que nós hoje conseguimos endereçar aquilo que são os trabalhadores públicos é que nós reconhecemos aquilo que é os constrangimentos que esse atraso criam, né? Pedir desculpas principalmente por causa daquilo. Isto afeta diretamente as famílias e dos trabalhadores, não é? Afeta diretamente aquilo que é a gestão da vida das famílias, afeta aquilo que são os compromissos que têm, por exemplo, com os bancos, com as empresas que aquele que é o seu titular tem créditos e é garantir que naquilo que é a nossa atuação, naquilo que é o que rege o Ministério das Finanças, que nós temos estado a trabalhar afincadamente, que é para corrigir e evitamos que constrangimentos similares... Como é que será monitorizado? Portanto, o senhor aqui foi quase leal em pedir desculpas, porque a senhora jornalista também procurou mesmo lhe encostar na parede, porque quando lhe pergunta, então, vocês têm comunicado toda vez que existem esses problemas, como é que vocês fazem para tranquilizar as famílias? Porque isto é grave, não é coisa de menos, isto é muito grave e gostei. Essa não é a Sara Fialho, né? Penso que é a Sara Fialho, que, portanto, fez aquelas perguntas e pergunta, mas agora, durante esses dias, quais são que estas famílias, será que existe um método, uma orientação, as unidades salariais e tal, como é que se faz? Portanto, cada empresa, não sei o que, tem sempre uma reserva estratégica. Então, os outros vão ficar 10 dias sem salário por causa desse desfazamento que houve na tesouraria central. O trabalhador não é culpado, o trabalhador já prestou seu serviço. Agora é responsabilidade e obrigação do empregador fazer a sua parte, porque se o trabalhador não vem aquele dia do trabalho, o trabalhador mama falta. E principalmente se aquela falta, se aquele dia ele não justificar bem, lhe descontam na folha de salário. Então, se desconta na folha de salário, então também o empregador que traz paga salário tem que ser penalizado. Cá se faz, cá se paga. Cá se faz, aí voltamos na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Porque com este governo agora tem que ser assim, olho por olho, dente por dente. Para não falar da nova lei de vandalismo que eles aí aprovaram, que vamos rir muito amanhã. Portanto, ele pediu desculpas e tal e que, mas disse que não, as empresas, eles têm que encontrar mecanismo, mas o Ministério não dá diretrizes de como as empresas, os ministérios e tal têm que fazer. Aí essa jornalista, desculpa, Sara Fialho, porque eu estou há muito tempo que não me familiarizo muito mais com os jornalistas da TPA.
fez uma pergunta muito importante. Como é que as famílias vão cobrir durante esses 10, 16 dias sem dinheiro? Vi ali, o Pilson escreveu, quem tem que pagar a propina escolar, a inscrição universitária e por aí fora. E estava à espera do salário. As famílias que já fizeram quilap e por aí fora. E como é que vai ser? É grave. E a falta dessas entradas pode até criar divórcio de família, de casais. Pode criar muitas situações. Pode criar trombose e outras coisas. Não é de menos. Não é de menos. O povo angolano já sofreu bastante. A última parte deste discurso, da explicação. Similares. Como é que será monitorado o cumprimento destas medidas para garantir que efetivamente este cenário diz que não é atraso, mas afeta diretamente as pessoas que estavam habituadas? O que é que está a ser feito para monitorar o cumprimento destas medidas? Passa por muito daquilo que referenciei já, que é nós termos isso por muito em função daquilo que é, fazendo uma referência àquilo que é o desfazamento para melhor desagregar, nós temos hoje os contribuintes a liquidar aquilo que são as suas obrigações fiscais no final do mês. Nós sabemos que efetivamente aquilo que nós temos previsto de receber de imposto industrial, de imposto de IRT e de todas as outras categorias de imposto, eles vão materializar-se. Mas nós temos esse desfazamento que só ocorre ao final do mês. E o que nós vamos garantir que estamos a cumprir é que efetivamente consigamos corrigir isso e a nível da equipe económica e a nível do Ministério das Finanças, e comunicando de forma mais clara daquilo que tem sido o preparatório e a execução daquilo que é a folha salarial. Fazer, talvez, comunicados intermédios a nível daquilo que é o final do mês, em que estado está o processamento e quando é que se prevê terminar. Estão feitos esclarecimentos, entretanto, é só para reforçar a situação, já está a ser... Está a ser regularizada. Já estamos a 70% da execução e quem ainda não recebeu vai receber nos próximos dias. Amanhã já e ao final do dia, no final de semana também vamos ter algumas pessoas a receber e em última instância termina na segunda-feira com todo aquilo que a função pública paga. Muito bem. Marlon Lima, Diretor Nacional do Tesouro do Ministério das Finanças, muito obrigada por ter vindo ao Telejornal. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Portanto, penso que muitos de vocês compreenderam que o senhor finalmente desembuchou. Desembuchou o que ele não quis dizer antes. E é aquela coisa que eu estava a explicar no início, não é? Aquele processo, o circuito econômico de uma economia funcional. O Estado, os privados e tal, não é? O circuito, os consumidores, Estado, os operadores econômicos, os consumidores. Portanto, os consumidores são as famílias, mas os consumidores são também outras unidades gestionais, não é? Empresas. As empresas também consomem os produtos do mercado, mas geralmente no gergo da economia, na ciência, se diz atores econômicos são as empresas, o Estado, o regulador do mercado e as famílias. Okay? O árbitro é o Estado, as empresas é que transformam a matéria-prima para fornecer os serviços e produtos. E as famílias prestam serviço às empresas e pagam o seu erário, não é? Pagam os seus impostos ao Estado. Portanto, o cidadão paga imposto ao Estado e presta serviço. Presta serviço, recebe o seu salário do empregador e paga o seu contributo fiscal para que o Estado preste maior fiscalização e preste serviços públicos. E o Estado pressiona, fiscaliza os atores econômicos e presta serviço público ao cidadão. Ao fiscalizar, está a proteger o interesse dos trabalhadores, dos
do cidadão que não trabalha, mas tem o direito de usufruir os préstimos do Estado. Portanto, não é? É bonito isso. Agora, o que eu notei aqui que é absurdo, e aquilo que eu estava a explicar, é que as estratégias do nosso Ministério das Finanças são estratégias muito miúdas. Ela não sabe prever, não é? Ela, quer dizer, ela trabalha a fio de lã, trabalha à margem, né, da erosão. Ela está ali ao lado da erosão. Não, os outros eles preveem a erosão à distância. Portanto, tu tens que prever, tu não podes permitir que haja desfazamento de capital, de receitas, não podes. Se houver o desfazamento de receitas, tu tens as reservas que vão amortecer aquele desfazamento que vai vir. E tu tens que ter reservas preparadas para poder aguentar um embate, uma ruptura de receitas, não é? Uma ruptura de entrada de receitas. Tu tens que estar preparado para poderes avançar 6 meses. Então, esse erário público que entra é porque existe ineficiência na cobrança do erário público. Se não é este problema, porque ele falou aqui, deu agora a responsabilidade nos pagadores do erário público, as empresas, os atores econômicos estão a pagar o erário público em atraso. Não. Temos empresas públicas que também têm função de fornecer ou financiar o Tesouro Nacional para o pagamento dos salários. Os salários, a fonte de pagamento do salário dos funcionários públicos não é apenas o erário público. Não nos venham com essa cantiga. Estratégias miúdas. Isso, se fores falar aqui com jovens que acabaram o ensino médio aqui no setor de tesouraria, não é, de contabilidade e gestão, vão se meter a rir. Como é que um país, o salário da função pública depende das entradas do mês que ele está a fazer o salário, a folha de salário? Mas o que é isso? Quer dizer, eu estou a fazer o salário, a folha de salário em função das entradas que eu vou ter neste mês. Não tem aquela estratégia, não é, de criar o útil e acantonar grandes valores, termos em reserva. É por isso que quando José Eduardo Santos saiu do poder, esta é a malandragem de muitos. Quando sai do poder, o outro, quando entra, diz: não encontrei dinheiro no cofre do Estado. Então, esses contratos milionários que estamos a assinar com empresas que vêm extrair nosso petróleo, vêm extrair nossos diamantes, vêm extrair nossos topázio, vêm extrair o nosso peixe, vêm produzir agricultura no nosso país, tipo que é de graça. Nós temos dado de graça. Nós até que imigramos aqui, ninguém recebe de graça. Não se recebe de graça. Batenguna no início está a receber aqueles apoios e pensa que é de graça. Tem sempre uma forma que o Estado retoma aquele dinheiro que ele te deu enquanto estavas Batengunda. Ele tem sempre uma forma para recuperar aquilo. Então, meus irmãos, são problemas que temos, como se dizia na gíria e cantou Abel do Samba. São problemas que estamos com ele. É catuta. Puxa catuta, tira catuta. São problemas. Vamos novamente ouvir o senhor doutor professor Ekibangula e depois o engenheiro Antônio Vicente. Obrigado por me terem chamado a comentar. Fruto da investigação que fazemos aqui na Faculdade de Economia e analisando a performance deste governo, desta governação, liderados por Sua Excelência Presidente da República, General João Lourenço, general e, para além disso, também licenciado em História, com distinção numa academia de renome das melhores do mundo da Rússia, dizer que essa medida de
atrasar os salários é uma medida estratégica, que revela a sua visão abrangente no sentido de que, ao atrasar os salários da função pública, vai concomitantemente reduzir os gastos das famílias. Ou seja, não havendo dinheiro, as famílias não o gastam, está a ver? Induzindo assim a uma poupança estratégica para que, no momento em que os mesmos salários sejam disponibilizados, as famílias possam tomar decisões mais conscientes. Ou seja, como um pai, como um líder, como um homem de família, como um homem com um grande coração, Sua Excelência General João Lourenço, licenciado em História, o nosso líder, o Presidente da República, o líder de todos os angolanos, faz com que as famílias tenham tempo para refletir de que melhor maneira gastarão as suas poupanças. Ou seja, já que o povo angolano é um povo com muito poucos hábitos de poupança, o líder, de uma maneira pedagógica, incute esses hábitos de poupança na população. Digo e repito, essa medida do atraso dos salários é com certeza uma parte da visão estratégica e exemplar com que o nosso país tem sido liderado. Tenho dito. Muito obrigado. Similares. Como é que será monitorado o cumprimento destas medidas para garantir que efetivamente este cenário diz que não é atraso, mas afeta diretamente as pessoas que estavam habituadas? O que é que está a ser feito para monitorar o cumprimento destas medidas? Passa por muito daquilo que referenciei já, que em nós termos isso por muito em função daquilo que é, fazendo uma referência àquilo que é o desfazamento para melhor desagregar, nós temos hoje os contribuintes a liquidar aquilo que são as suas obrigações fiscais no final do mês. Nós sabemos que efetivamente aquilo que nós temos previsto de receber de imposto industrial, de imposto de IRT e de todas as outras categorias de imposto, eles vão materializar-se. Mas nós temos esse desfazamento que só ocorre ao final do mês. E o que nós vamos garantir que estamos a cumprir é que efetivamente consigamos corrigir isso e a nível da equipe económica e a nível do Ministério das Finanças, e comunicando de forma mais clara daquilo que tem sido o preparatório e a execução daquilo que é a folha salarial. Fazer, talvez, comunicados intermédios a nível daquilo que é o final do mês, em que estado está o processamento e quando é que se prevê terminar. Estão feitos esclarecimentos? Temos aqui já dois campos. As pessoas de alta confiança de José Eduardo Santos e as pessoas de alta confiança de João Lourenço. Eu não fui pessoa de alta confiança de José Eduardo Santos. Não sou pessoa de alta confiança de João Lourenço. Nunca me indicou para nenhum cargo, nunca respondeu a cartas minhas. Portanto, não sou uma pessoa de alta confiança de João Lourenço. Portanto, eu estou em melhores condições para unir o partido. Eu estou, digamos assim, numa posição de neutralidade em relação àquilo que seria, eventualmente, um culto à personalidade. Eu classifico a bajulação como aquilo que eu chamaria da corrupção moral, corromper o líder. Há pessoas que aproveitaram-se desse expediente da bajulação para se enriquecer. Portanto, a bajulação é um mal, digamos que muito vergonhoso.